Agora eu vou chamar, né, o nosso quarto palestrante para fechar o evento com o assunto crise de imagem. A gente ficou muito feliz que ele aceitou o convite também de estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento. E a gente vai já receber, eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Ricardo Braga é sócio fundador da ArtPress, agência de relações públicas, e da 140 Online, agência de marketing digital full service. É também editor-geral e fundador do jornal 140. Então, pronto, eu vou abrir aqui as telas agora para o Ricardo para falar sobre crise de imagem para a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Camila. Eu sou um sem tela. Hoje eu não vou apresentar um PowerPoint e vou falar sem esse suporte tão importante de um assunto nada glamuroso, né? Diferentemente da Bianca, do Bosco e da Rafa. E uma área que, infelizmente, tem potencial de destruir reputações, destruir famílias, de matar pessoas em função de uma pressão enorme, uma pressão externa, interna enorme, né? E eu, infelizmente, tive o desprazer de acompanhar alguns desses casos. E, bem, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência na gestão de crise de imagem das empresas. Você já falou um pouco, mas vou falar rapidamente aqui. Eu fundei a ArtPress há mais de 30 anos, não falo quase 40 anos para não ser mais velho ainda, da 140 Online, que é uma agência de marketing digital, e do Jornal 140, que eu chamo brincando que é um jornal, comecei esse jornal como um laboratório para testar o mundo digital, hoje está com 100 mil views de visibilidade, foi uma surpresa enorme, e a gente está testando tudo, saímos do laboratório e estamos testando tudo aí no dia a dia, e começo mencionando que vivemos uma época completamente desafiante, eu acho que de crise permanente, né? Eu falo para todo mundo o tempo todo, a internet é uma grande destruidora de valores. Por onde passa, ela destrói tudo que ela vê. Eu atendi durante muitos anos a Globosat, veio o streaming, o Grupo Globo rapidamente migrando também para o streaming, a Netflix daqui a pouco vai sumir também, 15 bilhões de dólares de dívida, ou pelo menos, tomara que não suma, mas com a Amazon e tal, quer dizer, o tempo todo destruindo valores, mas criando novos, como o streaming. Os bancos também têm que se cuidar, porque vieram as fintechs, né? Quem quer pagar 100, 150 reais de assinatura escondida? As fintechs não cobram nada, está passando por cima dos bancos. Nós estamos vendo a indústria de automóvel, para que eu vou ter um carro? Apertar o botão ou falar com o assistente pessoal, o carro está na tua porta, daqui a pouco vai ter car sharing, né? Como é que vai ficar a indústria de automóvel com essa... Então, não é só o digital, é um encontro perfeito entre uma nova mentalidade geracional e nem tanto geracional, uma mentalidade inovadora com a tecnologia. Então, é uma coisa que está sendo muito importante. E na minha área, então, é uma transformação que socorro. Quando eu comecei há alguns anos na área de relações públicas, a gente falava que a gente estava no século das luzes, né? A comunicação que clareia significados, é uma comunicação que requer tempo, requer consistência, diferentemente do século das luzes, né? Que era a publicidade, que era tudo em um segundo, meia página, malhar, falar da publicidade, enfim. A mídia mesmo está vivendo uma grave crise de imagem, né? Várias empresas de mídia ou estão desaparecendo. Durante muitos anos, os jornais viviam da equação de 80-20, quer dizer, 80% era publicidade, 20% eram outras receitas, assinatura, venda em banca, né? E hoje a publicidade sumiu dos jornais, está muito difícil. Para as revistas era uma relação 60-40, né? A televisão ainda sempre passava esse rolo compressor, porque era o conceito de ponto multiponto, ela atendia todo mundo rapidamente. Então, é o que a gente chama de um ambiente de extrema volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, até cunharam uma expressão nesse sentido, que é uma crise permanente, é VUCA, né? Bem, sobre crise de imagem, eu posso decepcionar algumas pessoas que acham que existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Todas as crises são iguais em termos de efeitos, elas causam muitos efeitos, algumas, inclusive, com aspectos de
fechar negócios, né? Mas elas têm causas e características completamente distintas, né? Então, não dá para falar que toda crise é igual, mas dá para falar que existem metodologias e processos de gerenciamento que é mais ou menos o que eu vou apresentar aqui. Eu comecei quando eu abri a ArtPress, 1 ou 2 anos depois, eu enfrentei a minha primeira grande crise. Foi a crise do Babalu. Na década de 90, os chamados balas confeitos, candies, né? Era uma indústria que faturava cerca de 500 milhões de dólares por ano no Brasil. Acredite se quiser, era muito motivada pela questão do efeito troca na época de hiperinflação. E o que acontece? Uma das empresas, a empresa holandesa Van Melle, foi a polícia do Rio de Janeiro, uma parte da polícia foi achacá-los, né? Foi tentar conseguir um dinheiro com eles, uma delegacia que eu nem lembro mais o número. E aí eles chegaram lá, falaram, olha, é o seguinte, encontrei um pacotinho aqui das balas Van Melle aberto com cocaína. Aí uma empresa holandesa, o diretor-geral falou, mas como? Você é louco? Quem que vai colocar cocaína dentro de uma balinha? Isso aqui é ridículo. E eles pediram 2 Santanas na época, 2 Santanas Quantum Zero. E aí o que acontece? Eles não cederam essa chantagem, né, desse grupo de policiais ruins, né? E em pouco tempo eles foram para o laboratório do Floods, fotografaram, fingiram lá que estava lá cocaína dentro da balinha e mostraram para a imprensa. Evidentemente, toda a imprensa acreditou nessa história, foi atrás e passou como um rolo compressor. Eu atendi a Warner Lambert. A Warner Lambert era uma multinacional que tinha 2 divisões no Brasil. A divisão Adams, que é de chicletes, a própria marca Chicletes é um homônimo de gênero, né? Na verdade é goma de mascar, mas virou essa palavra chicletes, que é uma marca. Tinha o Babalu, tinha o Trident, tinha um monte de bala, Halls, lâmina chique, enfim, tinha um monte de produto. Aí o que acontece? Eu falei para a diretoria, falei, olha, pessoal, cuidado, que isso aqui, as pessoas estão completamente ensandecidas. Isso aqui vai chegar aqui. Não, imagina, somos uma multinacional batatolina. A crise chegou e em um dia, né, estava a Anvisa querendo fechar a fábrica e foi uma crise enorme e que, para mim, foi a lição número 0, né, que é algumas lideranças, a liderança assumir que existe um problema. Tá? Acho que o primeiro problema de uma crise de imagem é a liderança entender que, de fato, existe um problema, porque a maioria das pessoas segue aquele padrão, né? Primeiro você nega que exista algum problema, depois você se revolta, e você fala, não, espera aí, isso aí, por que está acontecendo comigo? Em seguida você cai em depressão e vai para a luta, né? Isso também acontece no ambiente corporativo, que é um ambiente que, sei lá, enquanto na nossa vida, a vida, o rio da vida, né, flui né, entre a margem da dor e do prazer, a vida das empresas flui entre essa extrema soberba e o desastre iminente. E foi o que aconteceu. Então, foi uma ação de emergência que nós tivemos que o presidente era um argentino, imagina colocar um presidente com sotaque argentino, cocaína, né? Então, a gente já pegou em crise, tem que ter um ótimo porta-voz, treinamos esse porta-voz, descemos lá para atender a imprensa, tinha uns 50 repórteres com televisão, etc. Eu acalmei todo mundo, a minha equipe acalmou todo mundo, e fomos pegando um a um e abrindo essa informação para eles. Quer dizer, foi uma grande lição, com 20 e poucos anos, foi uma coisa terrível. Em seguida, a ArtPress começou a atender o grupo, várias empresas do Grupo Globo, nós lançamos a banda larga no Brasil, que acabou crescendo de maneira tão rápida, eles inclusive faziam isso, cobravam até um pouco mais caro o equipamento da TV a cabo, justamente para evitar essa demanda, mas aí houve uma demanda enorme, e aí começou a ter problema, crise. Depois tivemos aí uma série de lançamentos de empresas em bolsa, os chamados IPOs, depois tivemos processos de fusão, então foram muitas crises,
muitas crises que sucederam em todos esses anos. Bem, eu acho que antes de falar em processo de destruição de imagem, é importante a gente falar no processo de construção da imagem. O Al Ries esteve aqui no Brasil uma vez, aliás, eu perguntei o nome dele, pessoalmente, as pessoas todas chamavam de Al Ries. Ele escreveu um livro, na minha opinião, seminal, em 2003, quer dizer, foi lançado em 2003 aqui no Brasil, um livro chamado A Queda da Propaganda. E ele pontua lá todos os pontos muito importantes de construção de imagem. O processo de construção de imagem é um processo lento, ele exige regularidade na entrega, segue todos os princípios, né, dos quais o profissional de comunicação tende a se diferenciar. Então, é regularidade, inovação, disrupção, revolução, é um processo de repetição, né? Então, que é justamente uma das ferramentas da assessoria de imprensa, né? Então, você convence o jornalista de um diferencial de um produto ou de serviço e o jornalista publica a versão dele, né? No livro lá do Walter Isaacson, sobre Steve Jobs, ele fala até que Steve Jobs utilizou essa técnica, né? Que é a técnica de você falar, olha, o amigo do New York Times, tem aqui uma informação super legal de um produto que eu vou lançar, você não quer ver? Aí você convence ele e ele vai convencer, no processo também ponto, multiponto, centenas de pessoas, entra pela porta da frente da cabeça, não é que nem a publicidade de GRP, fica batendo o martelo e usando bichinho, usando todas as técnicas publicitárias que não pegam mais para entrar na cabeça da pessoa. É assim que as marcas aparecem. O Jaime Troiano, que eu trabalhei durante muitos anos, meu amigo, dizia que não é à toa que a palavra branding, que é uma palavra em inglês, né, é uma palavra em gerúndio. Né? Por quê? Porque ela está sempre em ação. É um trabalho que está o tempo todo, é um trabalho de você clarear significados, apresentar seu propósito, é um trabalho de confiança, né? De entrega de compromisso. E a imagem da empresa também é esse processo lento. Né? A reputação é um processo lento. Então, aquilo que outro imputa sobre você. Né? A palavra reputação, né, vem da imputação, né? Como que o outro te vê, o que o outro fala sobre você. O Jaime Troiano também sempre fala, brincando, que reputação é aquilo que alguém fala de você quando sai da sala. Né? Você sai da sala, alguém fica falando de você. As empresas, as pessoas falam de você no privado, mas quando irrompe uma crise, todos começam a falar de você. Todos começam está tudo liberado, inclusive xingar sua mãe, falar que a empresa é uma porcaria. Então, a construção de imagem é uma construção em conta-gotas, né? Tem a ver com compromisso, que compromisso tem a ver com promessa, né? Que eu vou entregar para você algo no futuro e você acredita, né? É uma promissória que, de certa maneira, vai ser honrada, né? O sistema financeiro que começou em Amsterdã há 500 anos, né? Os bancos, eles usaram, o governo foi um garantidor, eles usavam aquela palavra fideicommício, né? Comício de fé, né? Então, alguém vai, digamos, ter um papel garantidor. Então, compromisso é uma palavra e a construção da imagem de uma empresa ou de uma pessoa, ela demora anos. E aí vem a crise, né? A crise não tem nada a ver com assessoria de imprensa, não tem nada a ver com o trabalho de brand, não tem nada a ver com construção de marca, tá? Crise é destruição de tudo aquilo que a gente constrói duramente ao longo dos anos. É uma guerra de percepções, de narrativas, eles querem te destruir, tá? Podemos até definir a crise como uma perda de controle total, tá? No latim, né, é o momento da decisão, tá? Crise é o momento da decisão, de escolhas acertadas ou um fracasso, tá? Enquanto, sei lá, uma imagem vale mais do que 1000 palavras para construir uma percepção, né? O conjunto de significados e propósitos de uma marca, o processo de destruição de uma marca é muito rápido. Tudo acontece ao mesmo tempo, tudo que é ruim rompe, inclusive o processo de confiança, principalmente de confiança. Tá? Então, eu já disse que não existem fórmulas mágicas, né? Eu lembro quando o Mário Rosa lançou aquele livro Escândalo, vários amigos participando, eu confesso até que eu tive uma certa decepção, porque
eu passei por várias crises semelhantes, o livro é ótimo, tá? Mas eu passei por várias crises semelhantes, né? E as crises são como um vírus, mas elas ficam em estado de latência e por algum motivo ela acaba emergindo, mas é que nem médico, né? Médico, quando estuda os cases, é de fato um case, quer dizer, você está estudando um cadáver. Na nossa área, a impressão que eu tenho é que muitas vezes o pessoal se orgulha de apresentar uma série de coisas maravilhosas, quando, na verdade, o processo interno é muito doloroso, né? Uma amiga que era RP de uma grande montadora de automóvel, e eu vivenciei isso com ela, o carro, ele, ao fechar, ele, se você não tivesse tomado cuidado, ele podia levar um pedaço do teu dedo. Acho que umas 10 pessoas perderam parte do dedo deles. A empresa Volkswagen, no ambiente, desculpa, eu acabei de falar da marca, mas a marca, ela, no primeiro momento, como todas, achava que a questão jurídica resolvia, né? E foi se avolumando, que evidentemente a crise ela evoluiu até o ponto que aí a comunicação passou a ser ouvida, não é área de legal, jurídica, não é a área da área de RH, o comunicador, muitas vezes, ele não é ouvido, tá? Ele, ainda mais no ambiente, na época, extremamente masculino, né? E a comunicadora era uma mulher, e é impressionante, uma pessoa competentíssima, e ela sofreu muito. Então, evidentemente, o resumo da ópera foi feito aquilo que tinha que ser feito, porque em crise de imagem, não adianta, nós não podemos ser chamados para resolver problemas quando o produto é ruim, quando existe alguma coisa que, de fato, é danoso. Ser um bom gestor de crises tem que admitir o problema, não esconder o problema, né? Bem, crise só ocorre quando tem visibilidade pública. Se não tem visibilidade, como falei, é porque está em estado de latência. Quer dizer, de certa maneira, as empresas todas vão, em algum momento, ou políticos ou entidades, vão ter algum tipo de problema, tá? E aí a gente fala de imprensa tradicional, né? A imprensa tradicional está perdendo cada vez mais relevância, ninguém mais lê jornal, ninguém assiste jornal nacional, até que uma notinha em algum lugarzinho do interior do Brasil começa a falar mal de você. Aí você vai ver o estrago e o poder que a imprensa tem. Quer dizer, é óbvio que as redes sociais surgiram, são maravilhosas, e, para piorar, adicionaram um motor poderoso, porque, aliás, a palavra é esse mesmo, motor, o SEO, né? Search Engine, né? É um motor, tudo é um motor, inclusive o robô, ele aprende sozinho, o algoritmo se retroalimenta, só que ele coloca mais gasolina, com um monte de gente do outro lado com um isqueiro pronto para adicionar mais pressão ainda na panela, né? A Rafa Lotto falou aqui, né, que hoje existem mais influenciadores do que influenciados. Todo mundo é influenciador. Eu tinha um número de 1 milhão de influenciadores só no YouTube. Eu não sabia desse número de 9 milhões. Então, 9 mais 1, 10, era uma informação de 2 anos. Então, todo mundo quer agora ser influenciador. Todo mundo, como até recentemente, queria ser motorista do Uber, achando que vai ficar rico, achando que vai mudar seu padrão de vida. Aliás, ainda bem que tem isso, né? Porque, senão, do jeito que o Brasil está, não tem mais emprego. Mas como é que funciona? E eu já acompanhei na pele, né? Esses momentos de irascibilidade e de completa insanidade do ser humano. Então, enquanto o indivíduo é inteligente, a massa é burra, né? Então, é aquela brincadeira, você está no alto do prédio para se matar, todo mundo, eventualmente, até falou, se joga. Então, hoje, eu chamo teoria da manada, do formigueiro, né? Estamos vivendo aí a cultura do cancelamento, estamos vendo aí a cultura da eliminação, né? Enfim, o Manuel Veloso até perguntou por que coisas bobas viralizam, né? Um cliente meu, o Roberto Pessegueiro, que era o presidente da Globosat, falava que o que que vivenciamos é a chamada invasão dos bárbaros no digital, bárbaro no sentido de que todo mundo acha que tem uma opinião, acha que sabe, quer discutir filosofia, é o que
alguns chamam de imbecil coletivo, né? Sempre disse que informação jornalística, eu sempre disse que a informação jornalística era o produto mais perecível que existia, né? Mais do que leite, mais do que qualquer outra coisa, porque uma vez informação na rua, ele já você não tem mais controle nenhum, né? Corre como um rastilho de pólvora. Até eu estava errado. Hoje a Rafa lembrou que o digital tem memória, sim, ou seja, precisa tomar cuidado, e esse processo é um processo adicional, desafiador para as empresas, porque tem os haters, tem as fake news, né? Agora os espertinhos criam sites que utilizam a metodologia jornalística para se parecerem jornais sérios, veículos sérios, mas são embustes, são fakes, né? Essas novas técnicas digital coloca na boca das pessoas aquilo que elas não falaram. O Muniz Freire fala uma coisa muito legal, que hoje o que vale mais, o mais importante é a convicção e não a verdade. Estou vendo agora com a questão de Israel. Israel é a maior democracia ali na região árabe, né? Teve ontem uma parada gay, eles respeitam as mulheres, a maconha é liberada, quer dizer, é um país muito avançado, né? É um país de primeiro mundo, e começou a receber vários foguetes de um grupo terrorista, e tem gente achando que Israel está vivendo uma crise de imagem, né? Então, eles jogam uma bomba para matar um cara do Hamas que está escondido do lado de um subterrâneo do hospital, né? E é óbvio que, infelizmente, morre gente, mas os caras estão atacando 2, 3 mil bombas para matar as populações civis de Israel. Graças a um sistema, eles conseguem, mas Israel é que está pagando esse pato. Eu não estou dizendo que Israel está certa, a Palestina, estou falando que é impressionante como a manada corre atrás, baseada em percepções, não vai atrás das informações confiáveis, né? Bem, eu falei que não existe uma fórmula, não existe uma fórmula correta, mas existem metodologias, né? Eu sempre falo que crise tem que estar sempre nos 4 pontos: estratégia, pessoas, processos e tecnologia, que é acesso a dados. Estratégia é saber se vai para a esquerda ou para a direita. Numa crise, as questões elas aparecem a cada segundo. Esquerda ou direita, eu faço isso ou faço aquilo? Tá? Pessoas, tem que ter as pessoas corretas ao seu lado. Nesse sentido, é bom montar os famosos comitês de crise. Tá? Comitês de crises e processos. Que processos? Eu, hoje, cada vez mais uso os métodos Scrum, Agile, checkpoints de meia hora diários, mas numa crise, você tem que montar até a famosa mesa de performance, onde você junta todas as pessoas-chave nesse circuito para justamente dar encaminhamento rápido das todas as soluções. E a tecnologia ali para te acessar. Hoje, cada vez mais, nós estamos falando em dashboards, né? Então tem que ter o dashboard, o painel de controle de monitoramento de rede social. Você tem que ter o News Monitor, que é aquele serviço que pega tudo em tempo real que está se falando sobre você, de monitoramento de rede social. Eu uso o Buzz Monitor, uso o Stiling, não importa, não estou aqui para ficar vendendo serviço, nem indicando os fornecedores. Existem vários. Então, você tem que montar nessa mesa de performance todos esses painéis para você realmente ter acesso a essas imagens, né? Bem, eu acho que, geralmente, como eu falei que é uma guerra, você tem que montar um time. Você não vai, a lição número 1 não se acaba com uma crise, é impossível, você gerencia uma crise, tá? Então, nesse gerenciamento, você tem que chamar pessoas de fora da sua mesa de performance, por exemplo, uma crise de queda de avião, né? A lição número 1 de quem trabalha com empresas de aviação: você tem que confinar as famílias, imediatamente chamar psicólogo. O psicólogo não está na mesa de performance, mas é chamado para agregar. Então, e tem que ter uma liderança muito forte. E uma parte muito importante no gerenciamento de crise é a comunicação, óbvio, né? Nesse sentido, porta-voz extremamente preparados, tá? Então, e aí, quando eu falo porta-voz, muitas vezes, né,
as empresas são conduzidas por lideranças e são pessoas que têm uma vaidade, uma soberba, é difícil trabalhar nesse aspecto. Então, por isso que o processo o chamado media training tem que ser um processo permanente, né? Eu realizo a cada 3 meses esse tipo de treinamento com os meus clientes, porque eu sempre digo, não é inteligência, né? Nessas situações, muitas vezes não é luta de boxe que você vai enfrentar os jornalistas, é um jogo de pôquer. E o porta-voz tem que estar muito bem treinado. Não é só talento, é treino. Não é da mesma maneira que um jogador, um Romário, aliás, o Romário é um péssimo exemplo, mas um jogador que é contratado de um time, ele não entra só para o jogo do sábado, domingo, da quarta, ele tem que treinar de segunda a domingo. Então, talento tem que treinar. O William Bonner, quando vai entrar antes do ar, ele fica meia hora soltando a garganta dele, estudando. Então, existe uma série de situações em que o porta-voz ele é fundamental, quando há a possibilidade de você falar, né? Bem, eu acredito no modelo peso, né, que é o Paid, Earn, Share, Owner, né? Numa crise, hoje nós temos muitas ferramentas adicionais, tá? Paid é você, nas redes sociais, conseguir, em mídias proprietárias, mandar a sua imagem. A única coisa que você consegue controlar numa crise é o que sai da tua boca, né? O que sai do papel que você está escrevendo, os comunicados e tal. Então, isso é muito importante. Você usar também essa possibilidade de comunicados da imprensa tradicional, impulsionar aquilo que você acredita, aquilo que você quer informar para o teu público. O earn, né, é óbvio, numa crise, muitas vezes não tem como você conseguir adeptos, é muito difícil, mas se você conseguir, vá em frente. O share é tudo aquilo que você está colocando que é compartilhado, e o owner, que são as mídias proprietárias, sites, blogs, revistas, enfim, tudo que você puder, que a empresa puder utilizar. Tá? Então, evidentemente, hoje, cada vez mais os novos recursos, chamado pacote Adobe, né? Você tem condições com InDesign, Photoshop, Illustrator, fazer seus infográficos junto, e eu gosto de trabalhar em trio, ou em quatro, em quarteto. Então, é um designer, é um profissional de comunicação tarimbado, é um cara de performance, né? Então, você montar toda a tua comunicação nessas mesas de performance, tá? Produzindo vídeos, infográficos, usando todos esses pacotes que hoje tem à disposição e bombando. E sempre sabendo que numa crise de comunicação, numa crise de imagem, tá? É uma luta de destruição de todo o trabalho que você fez. Então, é necessidade de fazer uma gestão baseada nesses 4 pontos que eu falei. Alô? Estou aqui, pronto. É que o microfone aqui a gente estava ligando, eu estava falando, você não estava escutando. Muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez, abrilhantando aqui nosso evento, falando de crise, explicando que realmente, né, como você falou, a crise, a gente tem algumas metodologias, mas a gente está suscetível a coisas que a gente nem imagina, né, enquanto comunicador, enquanto empresas, e nada mais justo realmente do que a gente estar munido aí de profissionais que saibam lidar com a crise, de profissionais especializados, para realmente minimizar aí os impactos. Quero agradecer demais a sua presença aqui, conhecendo virtualmente. E a gente tem algumas perguntas do chat, a gente estava separando. Vamos lá. Muitas vezes, o cliente não entende as estratégias para lidar com uma crise. O que fazer se o cliente não aprova o plano ou nota oficial pensada pelo assessor? A gente passa, às vezes, muito por isso, né? Eu digo assim, às vezes muito, porque é muito mesmo, né? Em situações de crise.
O processo de crise é um processo doloroso para todas as partes, né? Não existe assertividade, tá? O que existe é tentativa, acerto, erro, envolver o máximo de gente possível, tá? Onde nessas mesas de performance, envolvendo, eu sempre falo, entrei numa crise, cadê o vice-presidente jurídico, né? Venha para cá, ou os escritórios de advocacia, tá? Venham para cá, venham trabalhar juntos. Você não pode, meu timer já. Você não pode entrar numa briga dessa sem apoio do jurídico. O jurídico não pode, muitas vezes, interferir, tá? Mas tem que trabalhar de maneira muito integrada. Porque o jurídico acha que tudo é resolvido no processo. Só que, se esperar o processo, o rolo compressor passa por cima de todo mundo, entendeu? O processo é lento, tá? Você vai escrever todo o processo. Quem já leu uma decisão, né, ou uma defesa, são 150 páginas. O cara ele começa, eu acordei, estava muito bonito o sol, estava lindo o dia, papapá, quando me deparei. É impossível. O processo de comunicação é o segundo. Cada segundo vale. Então, aí nesse ponto, tem que juntar todo mundo. Tá? Agora, com o WhatsApp, nem precisa juntar todo mundo, com Zoom. Então, você consegue juntar, mas tem que juntar as pessoas certas. Então, o pessoal de comunicação é uma liderança forte, tá? E o jurídico. Tá? Mas envolver o máximo de gente possível, sempre naquela... E o cliente fala assim, bom, mas comunicação é o mundo da digressão, né? Enquanto que as ciências exatas é o mundo da conversão, né, e isso eles não entendem, o mundo da comunicação é da digressão. Então, para cada ação tem uma possibilidade, e cada possibilidade tem uma vantagem e uma desvantagem. Muitas vezes, o engenheiro, atendia Accenture, atendia várias empresas, só engenheiro, né, tudo era muito bem apresentado, tudo muito bem explicado, e mesmo assim os engenheiros erram, né, mas eu adoro trabalhar com eles, gosto de explicar para eles, mas é um processo doloroso. Tá? Isso, e assim, tem que estabelecer, né, Ricardo, acho que muito uma relação próxima de confiança com o cliente, para ele entender realmente que a comunicação está ali, como você disse, para reunir ali um comitê de crise, reunir pessoas para tomar as melhores decisões, não é isso? Isso. A gente tem outra perguntinha aqui do chat. Você já lidou com muitas crises pré-anunciadas, já tendo plano de ação praticamente montado para agir a partir da concretização da crise? Sim, existem empresas que são muito... tem que seguir um famoso by the book rigoroso. Por exemplo, empresas de aviação, né? Empresas de aviação, empresas de alto risco, uma Petrobras, né? Empresas que, de fato, você tem o tempo todo um risco iminente de algum tipo de ocorrência, né? Então, a Exxon, né? Que inclusive fechou, né? Quer dizer, mudou de nome, né? E outras que fecharam, né? Inclusive o Sorbonox veio em função justamente a rastreabilidade da informação, veio justamente em função de escândalos de grandes companhias. Você tem, sim, mas é um processo também muito sofisticado que eu vejo em poucos lugares. Nós estamos falando da Vale, né? A Vale tinha, né? Eu conheci o Fábio Schwartz, que era o presidente da Vale, né? Eles tinham, né? E toda reunião antes do acidente, ele chegava e falou, olha, nunca mais vamos repetir aquele acidente anterior. Falava para todo mundo, e houve, né? Então, eles se prepararam, a gente se prepara, mas é o que eu te falei, quando a crise vem, ela nunca é parecida. Tem alguns procedimentos na companhia aérea, confinar pessoas, os familiares não podem estar em contato com a imprensa, não podem. Tá? Porque o jornalista vai começar a mandar informação, vai começar a falar, a pessoa vai começar a entrar em pânico. Então, o avião caiu, tá? Confina as pessoas, chama os psicólogos, tem alguns procedimentos, mas é sempre muito difícil. E a gente que hoje vive cada vez mais numa sociedade em que se busca a transparência, né? Então, assim, você enxerga, por exemplo, a transparência como algo que pode evitar crises, né? Então, às vezes, as empresas buscam posturas, já não, isso aqui a gente esconde, isso aqui não vale mostrar, mas uma sociedade em que preza hoje cada vez mais pela transparência pode fazer a diferença em
por exemplo, evitar uma crise? Sem dúvida. Antigamente, as empresas tinham tapumes, né? Tinham tapumes e achavam que elas controlavam a comunicação. Hoje é impossível, as empresas estão desnudas nesse processo, né? Então, quanto mais eles trouxerem e elucidarem essa questão do propósito, de todos os seus, o que elas acreditam, o que elas não acreditam, e como que as pessoas podem ajudar a construir a chamada cultura, porque cultura geralmente é assim, é do dono, né, do fundador para as pessoas, mas depois as pessoas entram, né, e vai forjando uma coisa verdadeira, né? Então, empresas que realmente utilizam esse modelo, né, de conseguir ouvir o consumidor, de ouvir os seus parceiros internos, ela se beneficia, tá? E inclusive numa área de crise ela é muito importante, porque as famílias, os funcionários e as famílias dos funcionários, eles são ótimos aliados, tá? Então, numa crise a gente sempre fala também, né? A gente tem que ser muito rápido e transparente com o principal aliado que é a cadeia do que chama de stakeholders, né? O primeiro público é o funcionário, família do funcionário, fornecedores e demais públicos, né? Você tem que estar o tempo todo olhando fazer esse mapeamento desses públicos e se comunicar muito de maneira muito fluente e transparente. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui do Lauriberto Braga, que ele é jornalista também aqui do Ceará, está perguntando assim, até que ponto não colocar uma expressão nossa, né, não colocar mais lenha na fogueira abafa uma crise, né? Então, até que ponto você não dar mais detalhes ou informações, ela pode abafar a crise, né? Se essa é uma estratégia para você. Vai depender, não existe uma fórmula, né? Mas é evidente, né? Comunicação é um processo que eu sempre digo, comunicação, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não é para ser ingênuo, né? Você pode ser transparente, não precisa ser ingênuo. Então, se você tem 5 problemas, né, e você está sendo procurado por um problema, para que você vai falar dos 5 problemas? É uma questão de lógica, né? Então, de fato, você vai ter que ir gerenciando. E, muitas vezes, a própria parte interna não tem conhecimento de todo o problema. No caso da Vale, né, eles demoraram algumas semanas para entenderem a extensão, onde que tinha sido o erro, né? Então, você muitas vezes não detém, os jornalistas acham que o profissional de comunicação sabe tudo e conhece tudo. Dentro, né, dessas mesas de performance, de comitê, de crise, é uma loucura, porque você não consegue, são vários problemas vindo ao mesmo tempo, tá? Você não consegue encontrar um interlocutor correto, cadê a pessoa? A pessoa está dormindo, foi viajar, né? Então, até você montar esse quebra-cabeça, né, como é que você vai passar também uma parte da resposta para a imprensa, se não se você não tem certeza dela? Então, é o dia a dia.